Meu nome é Ariana Pires Teixeira, sou estudante de Pedagogia da UNEP, estou participando da seleção de monitores, escolhi a disciplina de História e o tema que eu escolhi para falar para vocês é a escravidão africana e a construção do racismo no Brasil. Portugal ele foi pioneiro na expansão marítima a partir do século XV, meados do século XV e XVI. E eles viajavam muito, né, em busca de novas terras e em busca de mercado, né, fazer seu mercantilismo. E aí, nesses encontros, Portugal ele explorou muitas terras. Não só Portugal, como o continente europeu inteiro. E quando chegaram aqui no Brasil, em 1500, século XVI, eles encontraram aqui os nativos, né, que eram os índios. Eles já moravam aqui e eram os donos, eram e são os donos dessa terra chamada Brasil. E quando chegaram aqui, eles resolveram colonizar essa terra, né? Eles viram que a terra era boa e dava muitos frutos e que eles poderiam lucrar. Só que não deu certo, tiveram muitas dificuldades de adaptação os índios, e os índios não foram assim propícios à escravidão, né? Os índios não suportaram o jeito em que os portugueses colonizavam, né? Então, houve dificuldade de adaptação dos índios, né? E eles perceberam que não ia dar certo. Houve genocídios de várias etnias indígenas, né? Com esse problema. E eles perceberam que não iria dar certo colonizar o Brasil com a falta de mão de obra. Então, eles resolveram buscar na África, né, fazer através de navios negreiros, trazer os negros para poder estar colonizando este país, né? Então, os negros eles eram trazidos de forma animal, né? Eles não tinham valor, eles eram retirados de suas terras, né? Eram arrancadas as suas identidades, a sua cultura, e eles eram trazidos para aqui, para o Brasil, para poder trabalhar de forma escrava, sem nenhum valor. Era um trabalho, eles trabalhavam na África, num trabalho forçado e compulsório, já que lá também na África tinha a disputa por território, né? E cada reinado escravizava aqueles que perdiam, né? Então, os portugueses perceberam que trazer os negros para o Brasil, eles iriam ter altos lucros. Os negros iriam trabalhar para eles sem ganhar nada, né? Então, dessa forma, surgiu no país, com a vinda dos negros para o Brasil, surgiu no país uma forte desigualdade social. Se os negros vinham trabalhar, um trabalho escravo, e não ganhavam nada por aquilo, e os senhores lucrando cada vez mais, surgiu aí a desigualdade social no país, surgiu também a miséria, né? Apesar do Brasil ser um país rico, surgiu a miséria e surgiu também o racismo, porque o negro, ele não era considerado uma pessoa, ele não era considerado um cidadão, ele era considerado um bicho, né? Devido à sua cor, ele era considerado um bicho e que deveria só trabalhar sem reclamar. Graças à resistência dos negros, puderam se formar quilombos, né? Esses quilombos, eles
era uma oportunidade do negro não perder sua cultura, não perder sua identidade, né? E de voltar a viver como se fosse na África, né? Com isso, foram assim acontecendo várias manifestações no país, né? No Brasil, a situação era grave, a desigualdade social muito grande, a miséria também muito grande. E aí foram acontecendo as revoltas, né? Foram acontecendo as revoltas. Com o passar do tempo, né? Foram acontecendo assim as grandes revoltas. Porque entre os séculos XVI e XVII, os africanos, eles foram utilizados, né, nos engenhos para poder fabricar o açúcar. E eles viviam na senzala. Dessa maneira, eles viviam na senzala e o patrão na casa grande, né, a família do patrão na casa grande, com seus grandes lucros. Com isso, muitos negros fugiam para o quilombos, né? Dessa forma, existiram assim várias revoltas. A resistência dos negros era grande, né? Mas o negro ele não tinha valor. Então foram criados assim os quilombos. Os quilombos foram os primeiros núcleos de resistência. Era uma maneira deles não perder sua identidade, sua cultura, né? E era uma maneira deles uma possibilidade deles retornarem às suas atividades africanas, né? Muitas mulheres daquela época, elas comandavam esses quilombos, como Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela e Mariana Crioula. São pessoas que lutaram, né, contra a escravidão aqui no Brasil. Também alguns políticos, como José Patrocínio, Joaquim Nabuco, né? Ele também foram políticos que eram contra a escravidão. E intelectuais também, como André Rebouças, Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, né? Foram intelectuais que também lutaram contra a escravidão. A Inglaterra também estava muito insatisfeita com a escravidão aqui do Brasil. Estava muito insatisfeita, né? E já estava assim pedindo, solicitando para que acabasse com a escravidão, porque o sofrimento dos negros era muito grande. Então, o que acontece? A Inglaterra, em 1845, lança a lei Bill Arbidin. Essa lei, né, dava poderes à esquadra da Inglaterra a prender os navios negreiros que eles encontrassem no oceano, né, como uma forma de minimizar esse tráfico de pessoas da África para o Brasil, né? Também teve a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, que fala sobre medidas de repressão. Teve medidas de repressão de africanos, né? Teve a lei também do sexagenário, em 1885, que concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos, né? Teve a lei também do ventre livre, em 1871, que é promulgada nessa data, que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir desse período, né? Em 1888, né, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, né, eliminando, né, a escravidão no Brasil, né? Com esta lei, o Brasil proibiu definitivamente, né, que os negros fossem escravizados no país. Porém,
com tudo isso que aconteceu, com todo esse desastre, né? Esse desastre humano que aconteceu, a desvalorização do negro, a utilização da sua mão de obra indevida, né? Todo o sofrimento que teve no mundo atual, né? Até os tempos de hoje, os negros, eles são, assim, perseguidos, né? Ainda existe o racismo que acaba, assim, colocando muitas vezes o negro em segundo lugar, em segundo plano. E a gente fala do racismo, mas o racismo, ele teve o nascimento, né, desde o período da colonização, onde o negro não tinha valorização, onde o negro era tratado como um bicho. Então, o racismo está até hoje, né, na sociedade, continua atualmente na sociedade, porque ele foi inserido, ele foi imposto, né, na sociedade de maneira violenta. Então, até hoje, até hoje no mundo contemporâneo, isso acaba influenciando muito na vida das pessoas, e até hoje os negros muitas vezes são perseguidos, sofrem abusos. Então, eu não falo assim que é uma culpa da sociedade, mas é um problema que foi imposto na colonização e que enraizou na colonização e que infelizmente continua até hoje.